pessoal começou a comemorar que era a derrota russa. Só que assim, não tinha elementos para você falar que era uma derrota russa ainda, estava muito precipitado, né? E isso se mostrou depois verdadeiro, que era uma coisa precipitada. Agora começa a ficar claro que o Ocidente, nessa guerra de atrito, não tem condições. O Ocidente barra principalmente a Europa. Estados Unidos é um pouco diferente o pega, tá? Outra coisa que surpreendeu também foi a capacidade da indústria russa. A indústria russa mostrou uma capacidade de resposta muito grande. Como que agências de inteligência não previram isso? Então, assim, são coisas absurdas que não tem fundamento para uma agência de inteligência. Algumas lideranças na OTAN acreditam que se eles derrotarem os russos na Ucrânia, sem atacar o território russo, os russos não utilizariam as armas nucleares. E atualmente nós estamos com um conflito na Ucrânia que já vai completar 2 anos. Estamos em fevereiro, iniciou em fevereiro de 2022, né? 24 de fevereiro. 24. Estamos indo para 2 anos desse conflito. E aí, cara, agora atualmente nós temos movimento da OTAN, né? Tivemos aqui ensaio da OTAN com aproximadamente 100 mil homens e também o temor, né, por parte da Ucrânia, se a OTAN vai continuar dando apoio para a Ucrânia, né? O que você pode trazer para a gente aí em relação a essas mudanças que estão para vir, que pode mudar o rumo total dessa guerra, né? Tá, vou te falar com base na documentação que a gente tem de análise, de que vem de governo principalmente, tá? A primeira coisa que a gente pode falar seguramente é a estratégia da Rússia, ela mudou depois de um tempo na guerra. Ela começou... Eles visavam uma guerra muito rápida de neutralizar logo as defesas ucranianas, com tropas aerotransportadas ali perto de Kiev, daí já isolaria Kiev, avançaria por várias frentes. Os russos não estavam acostumados com esse tipo de manobra, tá? A doutrina soviética, que a grande maior parte da doutrina russa era baseada na soviética, tentou fazer essa novidade e fracassou, porque a linha de logística ficou muito grande. Tá? É importante falar que a Ucrânia é um país muito grande. Você pega a Ucrânia, uma ponta dela seria o Rio de Janeiro, a outra ponta seria a fronteira com o Paraguai, né? Indo para a direção do Mato Grosso. Então, assim, é uma logística muito grande. O pessoal não tem ideia do tamanho que é o país da Ucrânia. Isso sobrecarregou a capacidade russa. Os russos também não esperavam a reação do Ocidente do jeito que foi. Se esperava desde 2014 a parte da guerra econômica, sanções, embargos, esse tipo de coisa, eles se prepararam muito bem preparados. Só que eles não sabiam que ia ter esse apoio material, tá? Isso levou a uma modelação de estratégia ao longo do tempo, principalmente quando mudou o comando do campo de batalha do general, e eles recuaram e foram para posições defensivas conforme eles perceberam que não ia parar de chegar material ocidental para cima dos ucranianos, e então eles começaram a adotar essa postura visando já o atrito. Então eles mudaram de uma estratégia rápida, relâmpago, que eles tentaram fazer ao estilo americano, porque os Estados Unidos têm essa coisa de estratégia de doutrina, né, de múltiplas frentes, eles não estavam acostumados, quebraram a cara. Então eles voltaram para o padrão deles, que é frente única, avançando constantemente, mas após uma linha defensiva bem estabelecida. E isso começou a dar resultado. Inclusive, quando eles abandonaram Kherson, quando eles abandonaram o norte de Kiev e foram se afastando, o pessoal começou a comemorar que era a derrota russa. Só que assim, não tinha elementos para você falar que era uma derrota russa ainda. Estava muito precipitado, né? E isso se mostrou depois verdadeiro, que era uma coisa precipitada, que na verdade eles estavam se preparando para uma posição mais defensiva no campo militar. Só que é importante que a gente entender que guerra não é competição esportiva. A guerra, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, ela não é definida só no campo de batalha. Você tem toda uma infraestrutura industrial, tecnológica, econômica. E aí eles perceberam, então, que já que a guerra não seria rápida, mudaram a estratégia para uma guerra de atrito contra o Ocidente, né? E aí, em cima disso, agora começa a ficar claro que o Ocidente, nessa guerra de atrito, não tem condições. O Ocidente barra principalmente a Europa. Estados Unidos é um pouco diferente o pega, tá? Mas na parte da Europa, a coisa ficou diferente. A Europa, a gente tem um pouco de informação que tem com relação aos países da OTAN na Europa, que alguns países já estão sem alguns tipos de munição, principalmente de artilharia, tá? Outra coisa que surpreendeu também foi a capacidade da indústria russa. A indústria russa mostrou uma capacidade de resposta muito grande, né? Principalmente na fabricação de blindados. Não são blindados
muito modernos, de alta configuração tecnológica, mas eles ganham em cima da saturação da produção em massa por vantagem numérica. E o Ocidente perdeu essa capacidade. Capacidade russa também, em termos de fabricação de munição, principalmente para artilharia, que é o ponto forte dos russos, se estimava por agências de inteligência, e assim, exageradas. Hoje a gente vê que era absurdamente exagerado. Na verdade, qualquer pessoa que tinha um mínimo de bom senso sabia que era exagerado, que os russos iam acabar a munição em breve. Isso ficou claro que não. Né? Se você pegar relatórios da época, falavam que a Rússia ia acabar a munição em maio de 2022. A gente está quase 2 anos, não tem nem sinal de que eles vão acabar a munição. Pô, 3 meses depois do início? Não, você pega na época os relatórios de inteligência, até depois eu quero comentar um pouco em cima disso. São, assim, erros absurdos. Os dois lados cometeram erros de inteligência muito grandes, tá? Isso é importante deixar claro. A gente superestimou por muitas décadas essa coisa de espionagem, inteligência, e a gente vê que agora, num campo de batalha real, né, isso foi superestimado dos dois lados. Primeiro, a Rússia ela errou ao prever esse tipo de apoio material ao Ocidente. Segundo, a Rússia teve erros de inteligência, principalmente quando no leste do país as forças russas pegaram as forças ucranianas pegaram desprevenidas as forças russas, né? Tiveram um avanço rápido. Ali você não tinha uma posição russa muito fortificada, eram basicamente policiais, um pouco mais bem armados, mas eram policiais, não estavam muito bem equipados para um avanço ucraniano. Isso foi um sinal de que a inteligência russa tinha errado feio, porque foi um avanço de dezenas de milhares de soldados e a inteligência russa não viu isso, nem por imagem via satélite. Aliás, imagem via satélite é uma deficiência russa muito grande. Os satélites russos não são tão bons quanto os satélites ocidentais. Bom, do lado ocidental, Glauber, a gente percebe que o Ocidente também cometeu erros de inteligência assim, atrozes. Só que diferente da Rússia, porque no caso dos russos, a gente vê que esse erro de inteligência que levaram a isso aí, você vê que foram erros operacionais, que eles não tinham, digamos, os meios que nós achávamos que eles tinham. No Ocidente, há meios, principalmente, como eu falei, em termos de inteligência de sinal, inteligência via satélite, esse tipo de coisa. Mas, quando você lê os relatórios ainda hoje, são simplesmente falsos. Assim, você pega coisas absurdas. Tem um relatório que eu peguei de um país europeu, se eu não me engano é Dinamarca ou Noruega, não me recordo agora, mas é um dos dois, com certeza, onde o analista de uma think tank, na verdade, né, uma agência privada, mas que prestando serviço para esse país, fala que a falta de apoio material para o Ocidente, o fato do Ocidente ter diminuído o seu apoio, fez com que os ucranianos perdessem o fôlego no momento que eles estavam quase atravessando a última linha defensiva da Rússia. E por pouco eles não quebraram a última linha. E aí você para, mas como assim? Eles não passaram da primeira linha. Como que um relatório de inteligência que vai para um chefe de Estado, também que a gente não tem certeza se é o mesmo relatório que vai, né? Sim. Como que um relatório de uma agência privada paga por um governo fala uma coisa dessas? Porque assim, você olha os mapas de qualquer fonte de inteligência, todas elas mostram que o avanço ucraniano só conseguiu atravessar alguns pequenos pontos da primeira linha defensiva da Ucrânia. Nenhuma sequer chegou perto da segunda. E, dependendo do ponto, eram de 5 a 6 linhas defensivas. Como que eles colocam num relatório que faltou tão pouco para atravessar a última? Sabe? A gente tá falando de uma coisa governamental. E aí eu te pergunto, será que isso é uma falha de inteligência ou é uma desonestidade absurda? Né? Porque recursos os caras têm. E eles têm as mesmas fontes de inteligência que qualquer setor privado tem. Como que eles conseguem constatar uma coisa tão diferente, né? Mas a desonestidade seria na vontade de ter uma propaganda positiva? Seria isso? Pode ser, a gente não tem como saber. Eu acredito que, como esse relatório... assim, na melhor das hipóteses, o que vai para o chefe de Estado é um relatório, né? E o que vai para o público é outro, dando, vamos continuar com o apoio, né? Literalmente propaganda. Vamos continuar com o apoio que dá para ganhar, porque olha lá, quase que eles conseguiram. Mas, de qualquer jeito, isso fere a credibilidade das agências. Porque é uma coisa notória. Eles não conseguiram sequer passar da primeira linha. Que dirá quase passar a última, sabe? E vai piorando, assim. Você vai pegando os outros relatórios... Você poderia citar quais são as linhas, assim, para quem está em casa e não entende? As linhas defensivas? Isso.
Você tem várias linhas defensivas que eles foram montando desde que se prometeu a tal da contraofensiva, né? Essas linhas basicamente é intercalado com trincheira, áreas minadas e aqueles dente de dragão em inglês, eu não sei em português se é alguma coisa. Isso, de concreto. Evitar o blindado. Isso. Em português deve ter outro nome, não sei. Em inglês é Dragon Teeth. Mas enfim, basicamente essa combinação, né? Minas, os dentes de dragão e as trincheiras. Varia de acordo com a posição, de acordo com a região, porque a gente, que nem eu falei, é um território gigantesco a Ucrânia. Sim. E você montou isso em várias camadas, né? Primeira camada, segunda camada, terceira, tá chegando sexta. Eles não atravessaram. Alguns pontos eles conseguiram atravessar a primeira, mas na maior parte eles nem sequer chegaram na primeira. O que também demonstrou uma série de falhas de operacionais. Uma divisão que foi treinada na Alemanha, utilizando equipamento alemão, por exemplo, registrou... Olha a ironia, tá? Registrou que os equipamentos alemães estavam ficando atolados na lama. Glauber, qualquer cara que conhece um pouco de história vê que isso aconteceu com os equipamentos alemães na Segunda Guerra Mundial. 80 anos depois, o mesmo problema. Eles repetiram exatamente a mesma... E na Ucrânia ainda por cima. Como que agências de inteligência não previram isso? Então, assim, são coisas absurdas que não tem fundamento para uma agência de inteligência. De novo, a gente não sabe se esses relatórios que são apresentados ao público são os mesmos que vão para o chefe de Estado. Mas eu acredito que em alguns países até seja, porque você vê que alguns países têm a crença de que seria possível derrotar a Rússia. Agora já está ficando mais ou menos claro que não dava para derrotar a Rússia. Tanto que começa a se especular de que talvez a OTAN entre de fato na Ucrânia para poder impedir uma derrota russa. E o que precisaria para a OTAN entrar de fato? Eu acredito que se ficar claramente evidente que vai ser uma derrota iminente de Kiev, tá? Porque também há alguns relatos de agências também falando que a Rússia estaria preparando uma nova contra-ofensiva, né? Alguns falavam que seria no aniversário de 2 anos, só que imagens via satélite indicam que não. A gente não está vendo nada tão de movimentação de tropas, principalmente na Bielorrússia, né? Mas alguns acreditam que vai ter uma nova contra-ofensiva eventualmente, a hora que a capacidade ucraniana estiver completamente desgastada. E aí, quando tivesse esse avanço russo, a OTAN entraria simulando o que foi a guerra no Golfo, né? A tempestade no deserto. Por quê? Qual que foi a questão na guerra da tempestade do deserto? Quando o Iraque invade o Kuwait, os Estados Unidos com os países aliados, Inglaterra, França, um monte, eles destroem a capacidade ofensiva iraquiana no Kuwait. Mas eles não invadem por terra o Iraque. Eles bombardeiam alvos estratégicos dentro do Iraque, mas eles não invadem para dentro do Iraque. Dentro disso, algumas lideranças na OTAN acreditam que se eles derrotarem os russos na Ucrânia, sem atacar o território russo, os russos não utilizariam as armas nucleares. É muito arriscado. Por quê? Porque a Rússia deu a entender várias vezes que a Ucrânia é o limite e que eles estão dispostos a usar armas nucleares caso eles percam a Ucrânia. Agora, é um blefe do Putin? Bom, se você pega todas as ofensivas que nós temos visto nos últimos anos, os países têm avisado o que vão fazer e sempre que eles falam que vão fazer, fizeram. Nenhum até agora blefou. Especialmente quando é um estado nuclear.